Amém, queridos? Se coloque de pé então. Quero convidar aqui então o Marcelo. Amém? Vamos receber ele aplaudindo ao Senhor Jesus. Marcelo, mas aplauda Jesus, irmão. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Amém. Pode tomar o seu assento, irmãos. Fique à vontade. Amém. Fique à vontade aí. Quem está muito feliz hoje? Amém. Sério mesmo? Sério que você está feliz? Daqui de cima parece que tem algumas pessoas com aquela cara assim de delegado de justiça, sabe? Meio sério. Quem está feliz hoje? Amém. Olha bem para essa pessoa e vê se ela está feliz. A palavra do Senhor diz assim, que um coração alegre por dentro aformoseia o rosto por fora. Ou seja, toda pessoa feliz é lindo, toda pessoa feliz é linda. Graças a Deus por isso. Obrigado, Breno. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Liga sua Bíblia, abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu São Lucas. Serei bem breve. Também estou muito feliz nesta noite por mais essa oportunidade de poder falar um pouquinho do amor de Deus, do amor de Jesus, por tudo que Ele tem feito, realizado em nossas vidas, né, na minha família, na minha casa, no meu trabalho, do meu ministério. Não só porque amanhã é feriado, né? Muitas pessoas, muitas empresas, como fala? Emendam, né? Emendou, né? Outras não, trabalho amanhã, folga na sexta, ou trabalho amanhã e folga na sexta. Tá bom também, graças a Deus por isso, né? Algumas pessoas, né, tem que trabalhar amanhã, sexta, sábado, domingo. Glória a Deus por isso também, né? E não é porque amanhã é feriado que eu vou me estender, vou ser bem rápido, prometo. Lucas capítulo 6, irmãos, você encontrou aí, a partir do verso 32, diz assim a palavra do Senhor: e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aqueles que o amam. E se fizerdes o bem ao que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes para aqueles que esperar receber de volta, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber um tanto maior. Versículo 35. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestar sem esperar receber nada em troca, e grande será o vosso galardão. Fazendo isso, sereis filho do Altíssimo, porque Deus é bom, até para com os ingratos e maus. Versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Amém? Só até aí. Irmãos, repita essa palavra comigo: misericórdia. Mais alto, 1, 2, 3, misericórdia. Amém. Irmãos, o tema dessa palavra nesta noite, né, eu fiquei meditando, batalhando o que eu poderia falar aqui, né, Deus me deu um tema e eu quero compartilhar com vocês. O tema dessa mensagem é: quanto vale quem você ama? Amém? Vou repetir: quanto vale quem você ama? Quando nós observamos esse texto que nós lemos aqui agora, nós vamos entender que o próprio Jesus direcionou essa palavra para dois públicos. Como o pastor disse aqui no domingo, muitas pessoas são alcançadas de forma direta e outras pessoas são alcançadas de forma indireta. Jesus aqui estava falando especificamente para os seus discípulos, porque os discípulos estavam atentos à voz do que Jesus estava dizendo. Porém, existiam
pessoas nessa reunião que estavam ali participando de forma indireta, ou seja, eles também foram alcançados por esta palavra que Jesus disse aqui. Se você observar o contexto do capítulo 6 do Evangelho de Lucas, nós vamos aprender que Jesus estava realizando alguns milagres num dia que não era muito comum para os judeus. A Bíblia vai dizer que em 2 sábados seguidos, Jesus vai à sinagoga, prega e começa a curar algumas pessoas que ali estavam. A saber, um homem com uma mão deformada, com uma mão ressequida, com uma mão mirrada, estava participando naquela reunião. E a história vai dizer que os fariseus da época, os religiosos da época, ficavam observando a atitude de Jesus, para ver se ele faria alguma coisa que, entre aspas, não era lícito fazer no sábado. Então Jesus chamou aquele homem com aquela mão mirrada para frente e começou a perguntar para aquelas pessoas que estavam ali: o que eu devo fazer com este homem? É lícito fazer o bem para ele ou fazer o mal? É lícito curar ele ou matar ele? É lícito dar a vida a ele ou tirar a vida dele? E as pessoas não sabiam o que lhe responder. Então nós vamos aprender que automaticamente Jesus cura a mão daquele homem. Passa-se o tempo, Jesus agora estabelece o seu colégio apostólico com 12 pessoas, com 12 homens, muitos deles homens comuns, pescadores, lavradores, cobradores de impostos, pessoas que não estavam na mídia, mas Jesus reúne o seu colégio. E aqui no capítulo 6, a partir do verso 32, nós começamos a observar essas palavras que Jesus disse: olha, se vocês amarem aquele que vos amam, que recompensa vocês têm? Sabe por quê? Porque os pecadores também fazem isso. Os pecadores amam aqueles que os amam. Essa palavra pecador aqui, eles não está dizendo apenas de pessoas que pecam ou fazem aquilo que desagrada a Deus, mas ele estava abrangendo todo tipo de pessoa que estava fora do seu colégio apostólico. Ele estava dizendo: olha, qualquer pessoa é capaz de amar aquele que retribui o amor. E quando nós observamos essa palavra amor, a Bíblia me leva lá no capítulo 13, se não me falha a memória, da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, dizendo que o amor tudo suporta. O amor, ele é benigno, o amor, ele traz aquilo que muitas das vezes nós esperamos. Sabe por quê? Porque este amor que Cristo está dizendo é aquele amor sobrenatural, que se ama sem esperar nada em troca. Aí Jesus começa a dizer para os seus discípulos: olha, se vocês emprestarem para aqueles que vocês esperam receber, que recompensas vocês terão? Por quê? Porque até os pecadores fazem isso, mas com uma vírgula: ele empresta esperando receber um tanto maior. Aí Jesus vai dizer: olha, amem os vossos inimigos, emprestem sem esperar receber nada em troca. Sabe por quê? Porque assim você será filho do Deus Altíssimo, e grande será o seu galardão. Aí no último versículo ele vai dizer: sejam todos misericordiosos, como seu Pai, como Deus que está no céu é misericordioso. E quando eu observo essa palavra misericórdia, a Bíblia me leva até o capítulo 10 aqui do mesmo livro. Nós vamos aprender que um certo homem religioso também, doutorado, formado nas leis, começa a conversar com Jesus, dizendo para ele: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai dizer para ele assim: olha, você tem observado as leis? Como é que você lê? Como é que você interpreta? Como é que você vive? E a história vai dizer que imediatamente ele dá a melhor resposta para aquele tempo. Ele vai dizer: eu conheço tudo, faço tudo, mas não vivo tudo. E é isso que muitas das vezes está acontecendo no nosso meio. Nós temos sido ministrados várias vezes através dessa palavra, religiosidade. Porém, nós não estamos vivendo, ou muitos não estão vivendo aquilo que estão ministrando, aquilo que estão pregando. Aí Jesus vai dizer para ele: você faz isso? Ele faz. Eu faço. Ok. Dessa maneira, você herdará a vida eterna. E ele começa a indagar Jesus: mas só isso? Jesus vai dizer para ele:
não apenas ame a Deus acima de tudo, mas ame também o seu próximo como a ti mesmo. A história vai dizer que Jesus vira as costas. Quando Jesus está saindo, aquele homem bate no ombro de Jesus, não deixa Jesus embora e diz para ele assim: mas quem é meu próximo? Aí foi aonde ele tocou, porque aonde Jesus queria entrar. Aí Jesus começa a contar para ele uma história, a história do bom samaritano. Entenda, esse homem era perito em leis, ele conhecia tudo, não apenas as leis de Deus, os 10 mandamentos. Observe, eu quero colocar aqui um parênteses só para você entender. Há poucos meses atrás, nossa igreja realizou um grande teatro, um musical sobre o nascimento de Jesus, e logo em seguida nós vemos um teatro onde as pessoas interpretavam a cena daquela mulher que foi pega no próprio ato de adultério e levaram ela arrastada até Jesus. Quando levaram ela arrastada até Jesus, o que as pessoas disseram? Jesus, a lei de Moisés manda que a mesma seja apedrejada até a morte. Essa era a lei de Moisés, mas não era a lei de Deus. Qual era a lei de Deus? Volta um pouco comigo, a palavra do Senhor vai dizer que quando o mar vermelho se abre, que o povo passa a pé enxuto, depois de 3 dias o povo começa a murmurar contra Moisés. Moisés sobe o monte, fica ali 40 dias, 40 noites, Deus passa para ele os 10 mandamentos, e ele tem que descer para poder apresentar os 10 mandamentos para a nação toda. Qual é os 10 mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho, amarás o seu Deus acima de tudo, amarás o teu próximo, e aí vai, e aí vai, e aí vai. Mas quando Moisés está descendo do monte, antes de chegar no solapé do monte, ele começa a ouvir barulho, música, danças e pessoas se alegrando, bebendo e adorando um Deus de ouro, um bezerro de ouro. A Bíblia vai dizer assim que Moisés ele fica indignado, ele fica revoltado, ele fica chateado com toda aquela situação e ele quebra as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Então Moisés não fica mais com o povo e sobe o monte de novo, mais 40 dias, mais 40 noites, ou seja, 80 dias e 80 noites na presença do Senhor. Eu fico aqui tentando imaginar o que será que aconteceu naquele monte. Deus de novo, mais uma vez, vai escrever para Moisés nas tábuas os 10 mandamentos. E naquele período de 80 dias, Deus vai revelar para Moisés os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Então, aquele homem, voltando lá agora, onde Jesus estava, na história do bom samaritano, conhecia os 10 mandamentos. Mas quando Moisés desce do monte, a terra se abre, consome algumas pessoas e uma nova geração é formada. Ele começa a ler para as pessoas: olha, vocês não podem adulterar, vocês não podem matar, vocês não podem roubar. Só que nesses 10 mandamentos Moisés começa a colocar 613 preceitos. E um dos preceitos era esse: quem adulterará vai morrer apedrejado. Essa não era a lei de Deus, era a lei de Moisés, porém Deus não interferiu naquilo que Moisés estava realizando. Passa-se o tempo, nós estamos lá agora no bom samaritano, e na mulher pega em adultério. Quando a pessoa fala para ele: Jesus, a lei de Moisés manda apedrejar, não era a lei de Deus. Então Jesus sabia que ele precisava cumprir a lei, porém não a lei de Moisés, mas sim a lei de Deus, que nos 10 mandamentos Deus não mataria ninguém. Aí Jesus vai dizer: olha, então quem não tem pecado atira a primeira pedra. As pessoas vão embora. Jesus pergunta para ela: cadê os seus acusadores? Não tem ninguém. Jesus fala para ela: eu tampouco te acuso, então levante, vá embora, porém não peques mais. Agora no bom samaritano, este homem, além dos 10 mandamentos, decorou as 613 leis, os 613 preceitos, ou seja, ele era mestre no que ele estava falando com Jesus. Aí Jesus disse para ele: faz desse jeito que você vai dar a vida eterna. Ele falou: mas não é o suficiente, o que mais eu tenho que fazer? Ele fala: então ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus começa a contar a história para ele do bom samaritano, que um homem saiu de Jericó e desceu para Jerusalém. E neste caminho, um caminho pedregoso, um caminho de descida, um caminho onde os assaltos eram muito recorrentes, a Bíblia vai dizer que este homem cai na mão de alguns assaltantes, salteadores. Roubaram ele, bateram nele, roubaram tudo que ele tinha, espancaram e deixaram ele meio morto no meio do caminho. A história vai dizer que Jesus começa a falar para aquele homem. Então aquele homem já meio morto, sem esperança de vida, sem poder ter força para se levantar, sem dinheiro para poder seguir viagem, sem animais para poder se locomover, a Bíblia vai dizer que desce um sacerdote, um doutor da lei, um pastor, como queiram.
E a Bíblia vai dizer assim que aquele homem, que aquele sacerdote faz vista grossa daquele homem que estava caído no meio do caminho, todo espancado, todo maltrapilho, todo machucado. A Bíblia vai dizer assim que ele passa de largo, ou seja, ele corta caminho, ele vai para outra calçada. Você já percebeu quando tem alguém vendendo alguma coisa, ou alguém pedindo alguma coisa, e você observa de longe, de repente você troca de calçada porque você não quer ser importunado com aquela pessoa, por aquela pessoa, ou por aquele pedinte, ou por aquela família que está ali fazendo alguma coisa? É mais ou menos isso que aconteceu. Quando o sacerdote observou de longe o homem caído, ele trocou de calçada. Aí Jesus estava dizendo: olha, se vocês fizerem um bem para aqueles que fazem o bem para vocês, que recompensa vocês terão? Jesus estava querendo ensinar: olha, você não pode ficar apenas dentro da sua casa, você não pode viver o mundo em volta do seu umbigo, você tem que alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas. O homem passou e deixou, o sacerdote passou e deixou o homem ali quase morrendo. De repente a Bíblia vai dizer que outro religioso passa, agora um levita, um escriba, ou um tangedor, ou um cantor, como queiram. E a Bíblia vai dizer que da mesma forma ele observa aquele homem e passa para o outro lado e deixa aquele homem ali morrendo. Mas a Bíblia vai dizer também que de repente veio um homem não era o nome dele, mas era a identidade dele, chamado como bom samaritano. E quem era o samaritano? O samaritano, para aquele povo que estava ali, para aquele sacerdote que passou, para aquele levita que passou, e até mesmo para aquele homem que estava jogado na beira do caminho, era um homem que não ajudaria, era um homem que não tinha currículo, era um homem que era mal visto pela sociedade. Por quê? Porque os judeus não gostavam dos samaritanos, eles tinham uma briga, eles tinham uma rixa. E o que eu aprendo com isso? Que Jesus começou a dizer: olha, se você fazer o bem para aqueles que fazem o bem, vocês não terão recompensa. A pessoa que não tinha motivo nenhum para ajudar aquele que estava ali, ajudou. A Bíblia vai dizer que ele limpa as feridas daquele homem, coloca ele em cima da sua cavalgadura, do seu cavalo, e leva para uma estalagem para ser curado. E eu trago isso para os dias de hoje. Será que eu e você estamos tendo essa atitude? Ou será que nós estamos preocupados apenas com esses rostinhos que nós conhecemos aqui dentro da C4? O desafio já foi lançado. Será que nós temos orado para Deus, dizendo: Deus, abre casas para que nós possamos avançar, para que nós possamos romper, para que nós possamos mudar a chave, para que nós possamos de uma vez por todas sair dessas 4 paredes e viver o que o Senhor tem preparado para nós, e viver o sonho que o Senhor colocou no coração do pastor da igreja, da pastora da igreja, que o sonho dele tem que ser o meu sonho, que o sonho dela tem que ser o seu sonho? Ou será que nós estamos preocupados apenas com as pessoas que estão aqui do nosso lado? Ou será que nós estamos preocupados apenas com as pessoas que podem nos fazer o bem? Isso é o ensinamento de Jesus. Quanto vale quem você ama? E quem é que você ama para valer alguma coisa? Será que nós estamos realmente preocupados com o reino de Deus? Ou será que nós queremos apenas colocar as figuras carimbadas sentadas nessa cadeira? Jesus quer que eu e você vamos além, façamos mais do que nos é dado, corremos mais do que nos é permitido. Sabe para quê? Para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Quando nós fazemos isso, nós seremos filhos do Altíssimo, e grande será o nosso galardão. Quando eu entro nessa linha de misericórdia, eu tenho que trazer essa reflexão para você. Deixa eu escolher aqui. Vem cá, Vinícius, um pouquinho. Está na moda agora, né, pastor Zassa? Fica aqui, Vinícius. Presta bem atenção, irmão, no que eu vou dizer. Quem lembra a palavra que eu pedi para repetir? 1, 2, 3. Bem alto. 1, 2, 3. Bem alto para quem está lá em casa ouvindo, assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, ouvir. 1, 2, 3. Misericórdia. Misericórdia. A palavra misericórdia, irmãos, ela hoje em dia é usada, né, com muita naturalidade por nós e pelo mundo secular, até mesmo por pessoas que muitas das vezes não conhecem a Cristo. A palavra misericórdia, muitas das vezes, quando acontece algo, você chuta ou você vê algum acidente, alguma coisa, você sempre fala: ai, misericórdia, né? As pessoas do mundo secular também falam isso. Mas quando nós observamos qual é o real significado da palavra misericórdia, eu aprendi isso no final de semana e eu fui dar aquela esmiuçada. A palavra misericórdia, irmãos, ela é uma junção de 2 palavras
que vem do latim. Nunca falei latim. Nunca estudei latim, não sei nem o que significa, mas vem do latim. Não é a linguagem do cachorro, tá? Mas veio do latim. Que eu até anotei aqui, ó. Ela é uma junção de duas palavras: miseris, tracinho, córdia. O que significa a palavra miseris, trazendo para o nosso português? Miserável, sujo, porco, imundo, impuro, desonesto, podre, desgraçado, mal cheiroso, etc. E a palavra córdia significa coração. Então, quando Jesus está dizendo para eles: olha, amai os vossos inimigos, fazei o bem para aquelas pessoas que não esperam nada, será grande o seu galardão, você será filho do Altíssimo, sede misericordioso, como seu Pai, Deus, também é misericordioso. Deus está dizendo assim: quando aquele homem, o bom samaritano, encontrou aquele homem lá caído no chão, ele está dizendo assim, ó: pega o miserável, o imundo, o sujo, o porco, o podre, o mal cheiroso, o desgraçado, e coloca ele no seu coração. Isso significa a palavra misericórdia. Será que realmente nós estamos tendo essa atitude? Eu estou lendo um livro e hoje no trabalho, né, eu coloquei ele em áudio para mim poder ouvir, que eu estava muito atarefado. E um dos capítulos do livro vai contar a história de um homem muito rico. Aliás, ele era pobre, trabalhou, lutou e ficou muito rico. Porém, a história vai dizer assim que o poder e o dinheiro começou a embriagar esse homem. E isso acontece muitas das vezes no mundo real. Ele virou diretor de uma grande empresa, de uma grande multinacional. E depois de galgar e alcançar o que ele queria alcançar, ele começava todos os dias a ligar para sua casa, dizendo para sua esposa: olha, hoje eu não vou jantar em casa, porque eu tenho reuniões com empresários, reuniões com clientes, reuniões com fornecedores. Mas era tudo mentira, porque ele tinha várias e várias amantes. O dinheiro deixou ele embriagado, o poder deixou ele embriagado. Então todos os dias ele dormia com uma pessoa diferente e não voltava para casa. Certo dia ele liga para sua casa e avisa: olha, hoje eu não vou conseguir estar em casa porque eu tenho uma reunião. Mas ao passar do dia, quando vai chegando a noite, a história vai dizer assim que essa mulher liga para ele e diz: olha, eu estou passando mal, a gente não vai poder se ver hoje. Então ele volta para casa frustrado com o encontro que não aconteceu. Sem avisar a esposa, ele abre a porta, entra para dentro de casa. Estava a esposa e o filhinho prontos para jantar. O filho ficou super feliz, pastor, de ver o pai voltando para casa. E o filho começou a dizer: graças a Deus, papai, que o senhor veio hoje. Hoje o senhor vai poder jantar com a gente. O menino já abraçou o pai, pulou no colo. E o pai, com aquele sorriso profano, sem graça, começou a dizer: a reunião foi desmarcada. Sentaram na mesa, começaram a jantar, comeram. Quando terminou aquele jantar, o filhinho disse para ele: pai, hoje o senhor pode me colocar para dormir? Porque todos os dias a mamãe me coloca para dormir, o senhor não está em casa, está trabalhando, hoje o senhor pode fazer isso, me colocar para dormir? O pai disse: claro, filho, papai vai te colocar para dormir. Levou a criança até o quarto. Quando levou aquela criança até o quarto, o pai colocou a criança deitada na cama, o pai ia saindo e ele falou: não, pai, todos os dias a mamãe lê uma história da Bíblia para mim, lê alguns versículos para mim. Faz isso hoje, papai, eu quero aproveitar que o senhor está aqui. A história vai dizer que o pai, sem jeito, há muito tempo sem pegar na Bíblia, começa a folhear a Bíblia, e a história vai dizer assim que parece que Deus resolveu pegar ele naquela noite. E toda a história que ele abria falava assim: eis que sou contra ti, arrepende-te, coloca a tua casa em ordem, senão você vai morrer. E ele começa a ficar assustado com a Bíblia. Aí ele disfarça e fala para o filho: ai filho, o pai está tão cansado que o pai não está enxergando as letras, está tudo embaralhado. Outro dia o papai lê para você, tá bom? Tá bom, papai. A hora que o pai vai sair, ele fala: papai, sempre quando eu vou dormir, quando a mãe termina de ler a Bíblia,
ela ora por mim, para mim ter um sono tranquilo, para mim sonhar com os anjos e ter uma noite tranquila e acordar amanhã super bem. O senhor faz isso, papai? Ora por mim. E o pai sem jeito, há muito tempo sem orar. A história vai dizer que eles ajoelharam na beirada da cama e não saía palavras da boca daquele pai, que ele não conseguia orar, porque há muito tempo distante de tudo, distante da presença de Deus. O menino diz: pai, o pai diz para o menino: filho, o papai não está conseguindo orar, o papai está cansado, outro dia, um final de semana a gente faz tal. Aí o menino pega o pai e diz: pai, sempre quando a mamãe está desse jeito, ela fica de joelhos e eu que oro por ela. Fica de joelhos, papai, que eu vou orar por você. E o pai, sem saber o que dizer para poder desviar daquela situação, ele se ajoelha e o menino começa a orar pelo pai. E a oração foi mais ou menos assim. Ele coloca a mão sobre a cabeça do pai e começa a dizer: pai, começa a dizer: papai do céu, muito obrigado pelo pai que o Senhor me deu. Um pai honesto, trabalhador, que trabalha tanto para trazer conforto para mim e para minha mãe. Olha que bela casa que a gente conquistou, tudo pelo esforço do pai. E começa a falar bem do pai, a falar bem do pai. E o pai naquele momento já estava mole. Antes de terminar, ele abraça o pai e diz: Senhor, papai do céu, só faço mais um pedido. Quando eu crescer, eu quero ser igualzinho ao meu pai. A história vai dizer que o pai se levanta e imediatamente dá um grito dizendo: não! Não pode ser igual a mim. A esposa entra correndo no quarto, o marido está se contorcendo de dor e dizendo para ele o que está acontecendo. Ele começou a falar: não, meu filho quer ser como eu quando crescer. E a mulher falou: eu sei o que você anda fazendo. Aí ele começa a ficar preocupado, dizendo para ela: por que você não se separou de mim? Por que você não foi embora? Por que você não abandonou tudo, me deu queixa? Ela falou: não, porque uma mulher sábia edifica a sua casa. E ele começa a tentar se arrepender de tudo que estava acontecendo ali. Ela pede para ele: fica de joelhos, vamos orar e pedir perdão para Deus, porque Deus vai te perdoar também. Ele começou a dizer: não, Deus não me perdoa. Ele falou: Deus perdoa. A história vai dizer que eles oram, leem alguns versículos da Bíblia e o Espírito Santo de Deus volta a pairar sobre aquela casa. E quando nós falamos disso, irmãos, me traz à memória tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Quantos de nós queremos viver as promessas de Deus, mas nós estamos embriagados com tudo que o mundo tem oferecido? Talvez você não está traindo a sua esposa, talvez você não está traindo o seu marido, talvez você não está fazendo mal para ninguém, mas o poder lá de fora tem te embriagado e tem te deixado distante da presença de Deus. Assim como esse homem caiu em si e percebeu que ele tinha que voltar, isso possa acontecer na sua vida a partir de hoje. Comece a lutar por aquilo que realmente tem valor para a sua vida. O que será que está tirando você da presença de Deus? O que será que tem deixado você em dúvida dentro da sua casa, com a sua família, com o seu casamento, com os seus filhos? Eu falava para alguém ontem aqui na igreja: será que tudo que nós estamos vivendo nesse mundo é assim mais importante do que a nossa casa? É mais importante do que a nossa família? Comece a colocar numa balança e veja o que realmente tem valor para você. Eu não vou me estender mais. Tinha muita coisa para falar, mas eu não vou me estender. Só para concluir, eu quero falar uma história para vocês aqui que eu meditei hoje. Em Filemão, não precisa abrir, tá? Filemão, ele foi um homem discipulado por Paulo. A Bíblia vai dizer que ele era muito rico. Tinha várias casas, várias posses. E ele, tão rico que ele era, ele implantou igrejas dentro das suas casas. E de tão rico, irmãos, ele tinha direito, pelo seu dinheiro, de comprar alguns escravos, de ter pessoas, ao seu serviço. E um escravo em especial chamava-se Onésimo. Era um mordomo da casa, era um homem de confiança de Filemão. Ele tinha tanta confiança nesse escravo que tudo que precisava ser feito, aquele escravo fazia. Só que naquele tempo, para diferenciar um escravo de um homem comum, tinha que ter uma marca. Pegava-se um cutelo e fazia um furo na orelha do escravo. Então, onde aquele homem ia, as pessoas sabiam que ele era escravo.
Só que ele era um escravo diferenciado, porque a Bíblia vai dizer que ele era mordomo de Filemão. Só que ele começou a ser persuadido a fazer mal para o seu próprio senhor. A Bíblia vai dizer que ele roubou o dinheiro de Filemão, muito dinheiro. Saiu da cidade de Colossos e foi para Roma, para a capital Roma, viver uma vida dissolutamente. E ali começou a gastar o dinheiro que não era dele, o dinheiro que era do seu senhor. Mas quando ele precisava entrar na burguesia de Roma, ele não tinha acesso, porque ele tinha uma marca na orelha. E as pessoas não aceitavam, porque ele era escravo. E quando esse escravo andava muito sozinho, as pessoas sabiam que ele era um escravo fujão. Então ele queria participar da burguesia e não conseguia por causa dessa marca na orelha. Aí alguém vai dizer para ele assim: olha, existe no mercado negro aqui em Roma uma cera que você compra por um valor muito alto. E você molda na sua orelha e ninguém sabe que você é escravo. Você tem dinheiro? Ele disse: sim, tenho muito dinheiro. E ele começou a comprar essa cera e começou a tampar o buraco da sua orelha. E começou a viver uma vida que não lhe pertencia. Ele começou a viver aquilo que não era para viver. Presta bem atenção, eu vou encerrar. Só que com o tempo vai se passando, o dinheiro foi se findando e o buraco na orelha voltou a aparecer. Onésimo agora está sem dinheiro, jogado às traças, porque ninguém tem confiança no escravo fujão. Ninguém tem confiança numa pessoa que traiu a confiança de outra pessoa. Todos começaram a chutar ele para cá, a chutar ele para lá, até que ele comete um outro delito e vai preso. Agora não mais como escravo, mas preso num cárcere. Só que o interessante é que quando ele vai preso, quem estava na mesma prisão que ele, lá em Roma? O apóstolo Paulo. E Onésimo ali, lembrando de toda a mordomia que ele tinha na casa do seu patrão, do seu senhor, começou a falar isso para Paulo. E Paulo começou a falar do evangelho para ele. E então ele se converteu dentro da prisão, foi batizado dentro da prisão, e Paulo começou a falar para ele: mas de onde você veio? Se você não é daqui, quem é seu senhor? Ele vai dizer: olha, eu vim da cidade de Colossos, eu era servo de Filemão. Aí Paulo vai dizer: Filemão? Filemão é meu amigo, eu discipulei, eu consagrei, eu levantei. É, Paulo, mas eu roubei Filemão, eu fiz muito mal a ele. Provavelmente se eu voltar lá ele vai mandar me matar. Aí Paulo vai dizer para ele assim: quando você ganhar a sua liberdade, eu vou escrever uma carta de próprio punho, dizendo a Filemão para te receber, não mais como escravo, mas como irmão em Cristo Jesus. Aí Paulo escreve para Filemão dessa forma: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e ao irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, Arquipo, e nosso companheiro, e a igreja que está na sua casa, ó Filemão. Graça a vós e a paz de Deus esteja convosco, e da nosso Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens com o Senhor Jesus Cristo, para com todos os santos, para que com a comunhão da fé que seja eficaz no nosso conhecimento e de todo o bem que vos há por Cristo Jesus. Tive grande prazer e consolação na tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado todos os dias. Pelo que ainda tenha em Cristo grande confiança para mandar o que te convém fazer. Todavia, peço-te que antes com amor, com caridade, com misericórdia, sendo eu, tal Paulo, o velho, também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço que receba o meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual em outro tempo era inútil para você, mas agora ele será muito útil. Eu tornarei enviá-lo para você, e toma a recebê-lo em meu coração. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me fizesse bem nas prisões, mas quis
sem o teu parecer, mas não quis sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas de forma voluntária, porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum delito, porque retivesses para sempre, não já como servo, mas agora como irmão, particularmente de mim, o quanto mais de ti, assim eu te peço em nome do Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe ele novamente. E se ele te causou algum dano, coloca essas coisas na minha conta, porque eu, pela minha própria mão, te escrevo. Recebe, porque você sabe o quanto você me deve, eu não te cobrarei mais. Ou seja, Paulo está dizendo, tudo aquilo que você me deve já está pago para você receber ele. Usa de misericórdia e recebe mais uma vez, não como escravo, mas como irmão em Cristo Jesus. O que eu aprendo com isso? O próprio Cristo dizendo, olha, quando você faz o bem para as pessoas que fazem o bem para você, você não terá nenhuma recompensa, mas quando você faz o bem para aquele que você não conhece, para aquele que te faz o mal, para aquele que te prejudica, para aquele que te rouba a sua paz, grande será o seu galardão. Quem crê nisso? Amém? Então se coloca de pé, eu vou orar por você.